Olá, sejam bem-vindos ao Entre Elas. E hoje a gente fala de um tema super interessante. A gente também está conhecendo, né? Não é isso, Marilene? Exatamente. É novidade, né, Regina? Pois é. Entramos na era tecnológica, assim, de peito aberto. O Hospital Evangélico acaba de adquirir um robô que vai auxiliar nas cirurgias. E a gente conversa agora com o cirurgião Tiago Cipriano Dutra. Ele vai explicar como é que vai funcionar esse negócio do robô, quem opera o robô, se ele que vai entrar dentro do robô, como é que é esse negócio? Ele vai falar agora. E pede o like, Regina. Agora! A cirurgia robótica ela é importantíssima porque ela é menos invasiva. Então esse tema realmente interessa muita gente. Quer ajudar o canal? Se inscreve. Achou bacana? Dá o seu like, o seu joinha, gostei, para que essa entrevista chegue a muito mais pessoas. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, Marilene? Exatamente. É um prazer, meninas. Ó, o doutor Tiago Cipriano Dutra, ele é um cirurgião geral, é isso? Geral. Como é que você entrou nesse negócio de robótica? E quem opera, na verdade? É o robô ou é você? Como é que é isso? Então, acho que essa é a pergunta, talvez assim, primeira de todas as pessoas, Regina. Minha esposa perguntou isso quando eu cheguei com essa novidade em casa, né? Quem que opera, enfim. E na verdade o robô, ele vai auxiliar o médico nessa cirurgia, né? Então, o cirurgião continua sendo o médico a realizar os movimentos, o procedimento como um todo. O que o braço do robô faz é auxiliar esses movimentos no sentido de diminuir imperfeições, tipo tremores, tipo movimentos involuntários, melhora a nossa capacidade de visualização, melhora a nossa ergonomia, o fato de você fazer um movimento mais preciso. Então, o robô obedece aos comandos do cirurgião. E como é que é isso visualmente? Como é que é isso? Isso, pensa num videogame, né? Então você tem um console, né, onde que tem uma tela e você tem 2 joysticks, né? E o cirurgião fica de frente para esse console, dominando esses joysticks, uma para a mão direita, uma para a mão esquerda. E lá junto do paciente estão os braços do robô. Esse robô especificamente que o hospital comprou, que chama Versus, ele tem 4 braços. E esse cirurgião no joystick comanda todos esses 4 braços junto ao paciente. Então os braços são acoplados ao paciente através de pequenas cânulas que são chamadas trocáteres, né? E através de pinças acopladas a esses braços, os movimentos do cirurgião são replicados lá dentro da cavidade do paciente e assim gerando todo o procedimento cirúrgico. Doutor, a relação médico e paciente é a mesma? Ou será que eu vou ter que falar com a máquina? Sabe? Não, ela é assim... Quem vai ser o cirurgião? O robô ou você? Sim, a relação, vou te dizer, Regina, até do ponto de vista dessa experiência desses primeiros pacientes, ficou até mais próxima, né? Porque a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque são as perguntas dos pacientes. Doutor, mas o senhor vai ser meu médico, né? Isso. O senhor vai estar lá, né, na cirurgia? Então, tudo isso vai parte dessa consulta pré-operatória e da explicação do que é, da explicação de como que vai ser e da presença do cirurgião junto do paciente na sala de cirurgia. Esse console fica posicionado na sala de cirurgia. Então, enquanto o cirurgião está operando, vendo ali no console, ele também está atento ao que está acontecendo com os braços e com o paciente na sala. Existe a necessidade de ter um auxiliar médico e esse sim está no campo cirúrgico, né? Ele está lá junto com os braços robóticos. Caso aconteça alguma intercorrência, caso haja necessidade de alguma outra intervenção, há um médico já posicionado para esse tipo de situação. São dois médicos e o robô? Exato. Eu ia fazer essa pergunta, porque falou 4 braços, eu estou aqui pensando, como vai ser isso? Inclusive, assim, na cirurgia convencional já faz parte a necessidade desse cirurgião auxiliar, né?
No meu caso, é o Dr. Paulo Casotti que me ajuda. Inclusive, ele ficou até bem triste, porque como estão 4 braços, ele falou, poxa, mas você está com muito braço e eu não estou fazendo muita coisa. Mas a presença dele é fundamental, né, no sentido não só das intercorrências, mas no sentido de troca de pinças dos braços, no auxílio de colocar uma gaze, né, de aspirar. Então, há uma necessidade de um auxiliar para esse procedimento. E fica mais uma pessoa no campo, que é um instrumentador cirúrgico, que fica organizando a questão dos equipamentos utilizados durante essa cirurgia. Eu gostaria de saber como que você se preparou. Sim. Jogando videogame? Então, a gente até... É uma boa pergunta, assim... Eu acho que fica mais fácil para quem gosta de videogame. Exato. Muito se fala na questão de cirurgiões que já jogavam videogame, nessa realidade virtual, né, e tudo, e da facilidade de aprender os movimentos. Existe até alguns trabalhos que dizem que o aprendizado é mais rápido quando isso acontece. Mas a gente até teve na discussão com os cirurgiões que vieram nos auxiliar, um grupo grande de Balneário Camboriú, e um dos cirurgiões falou, olha, também não é tão verdade, eu nunca joguei videogame, já faço uma cirurgia, já opero com bastante tranquilidade. Mas os movimentos do joystick do videogame se assemelham bastante ao joystick do robô, né? Questão de visualização, aproximação de câmera, né? De angulação. Então, assim, quem já faz isso vai ter uma facilidade maior com a tecnologia em si, né? Mas não é um impeditivo quem não faça. Do ponto de vista de treinamento, o robô chegou no hospital no finalzinho de 2023, volta ali de novembro, dezembro. A gente recebeu a equipe que vende o robô, ela vem com todo o time deles para poder treinar toda a equipe envolvida no hospital. Desde a enfermagem, desde o pessoal da esterilização, da CME, os instrumentadores e também a equipe médica. Então vem o Estevam, que foi o responsável por nosso treinamento. A gente passa desde treinamento online, treinamento virtual no consultório, treinamento no manequim, até o momento que a gente vai chegar numa cirurgia de verdade com um preceptor. Então, nas 10 primeiras cirurgias robóticas, há necessidade de ter um preceptor, que no caso foi o Dr. Gustavo Becker, que vem de Balneário Camboriú com mais de 50, 60 cirurgias, para fazer parte desse auxílio até a gente ter uma boa curva de aprendizado. Doutor, o robô faz qualquer cirurgia? Não. Hoje, quais são as cirurgias? São 5 grandes áreas, né, que a cirurgia robótica envolve. A gente tem a cirurgia ginecológica, e aí a gente pode pensar tanto nos cânceres de útero, de ovário, mas também podemos pensar na endometriose, né, que é uma doença benigna que acomete várias mulheres. Sim. A gente tem que pensar na urologia, e aí nas doenças da próstata como um todo, tem um benefício enorme. A gente tem que pensar em toda a cavidade abdominal. Então, estamos falando de intestino, de estômago, de pâncreas, de rim, né, que faz parte da urologia. Tudo isso tem um benefício grande. Precisamos pensar em cirurgia torácica, então cirurgia pulmonar, cirurgia de mediastino, que envolve traqueia, né? Então, isso tem um benefício muito grande. E cavidade oral começa também a dar uma despontada. Então, doenças do palato, da orofaringe, da laringe, tem benefício com a cirurgia robótica. Cirurgias de cânceres. Funciona bem? Funciona bem. Funciona bem porque a gente geralmente tem cirurgias muito complexas envolvidas e a gente espera muito desse resultado da cirurgia, isso que você comentou no início, Regina. Menor trauma, menor sangramento, uma recuperação mais rápida. Doutor, meu marido é cardíaco. E ele precisava de fazer uma cirurgia de próstata. A próstata estava aumentada e precisava de fazer a cirurgia. Só que não tinha ainda robô em Cachoeira. Nós fomos para Macaé. A cirurgia foi feita lá. E realmente foi um sucesso. No dia seguinte nós estávamos voltando de Macaé. Eu fiquei impressionada. É impressionante, tá? Não teve quase sangramento. Foi perfeita a cirurgia. E por que essa recuperação tão rápida? Eu ainda não consegui entender. Então, faço minhas suas palavras, Marilene, porque assim, a gente viu também nessas 2 pacientes operadas no evangélico uma recuperação que eu já achei que ia ser boa, mas assim, passou da minha expectativa, foi excelente. E a que se deve isso? Se deve muito à precisão dos movimentos. Então, quando os 2 pacientes que foram operados foram tumores de intestino, e tradicionalmente a gente faz essa cirurgia ou por
maneira convencional, cirurgia aberta ou por videolaparoscopia. O grau de precisão nos movimentos e nas estruturas é muito maior. Você visualiza mais e sua condição de precisão aumenta. Isso faz com que sangre menos, com que a manipulação das estruturas seja menor. O corte é menor? O corte é menor, mas a gente tem que pensar na cirurgia de vídeo tradicional. Aham. Existem cortes, porque essa é uma pergunta frequente. O paciente pergunta, doutor, então não tem corte? Tem corte porque os braços precisam se encaixar para eles poderem entrar. Então são pequenos cortes, mas existe um corte. E tem que lembrar que nas cirurgias do câncer, o órgão que vai ser operado precisa sair por algum lugar. Geralmente há uma incisão para a retirada desse órgão. Mas a precisão, a diferença em termos de sangramento menor, a questão de menor manipulação, porque a manipulação fica muito restrita ao órgão-alvo. A gente fala muito sobre isso, olha, qual órgão a ser operado. Então a gente acaba não encostando nas outras estruturas. Isso faz com que a recuperação do paciente seja menor, porque o paciente é menos traumatizado. É como se a gente estivesse comparando uma cirurgia com um acidente. Se você tem um baita acidente, né, sem cinto de segurança, sem capacete, provavelmente as consequências vão ser grandes. Mas se você tiver um acidente pequenininho, né, em casa, doméstico, a chance dele ser grave é muito menor. Sim. Então é dessa proporção de trauma que a gente está falando. Um acidente maior para um acidente menor. Isso na cirurgia acontece. Quanto mais precisa a cirurgia, menor é o trauma, melhor a recuperação do paciente. Quem define que a cirurgia vai ser com robô ou sem robô? Ah, eu vou lá no evangélico, eu tenho que operar a garganta. Ah, eu quero aquele robô. Pelo amor de Deus, robô não. Quem decide? É o paciente ou é o médico? Ou é Então, a equipe médica? Quem sim. decide isso? Hoje, quem decide mais é a instituição, é o hospital evangélico, Sim. né? Então, assim, na compra do robô, o hospital evangélico ganhou junto, né, do pacote da compra, um número de cirurgias, né? 50, 60 cirurgias, se não me engano. E o hospital evangélico, até pelo perfil de filantrópico do hospital, decidiu ofertar essas cirurgias para o paciente SUS, que é atendido na instituição. Repete isso aí, adorei ouvir isso aí. Então, sim, Que exatamente. legal, que legal. Inclusive, isso é uma notícia ótima e chamou muito a atenção da empresa que vendeu o robô, porque é a primeira vez no Brasil que eles fazem uma parceria para oferecer cirurgia robótica para pacientes SUS. Aqui em Cachoeiro. Nossa Senhora. Isso Olha, eu sou uma cachoeirense bairrista. Eu já fico feliz que eu sei que é o terceiro robô do estado está aqui em Cachoeira. Exato. Tá? E olha, em Cachoeira são 78 municípios. Isso aí já é um mérito muito grande para a nossa cidade. E no momento que você fala isso aí, porque o social, normalmente, ele é sempre meio relegado, meio deixado de lado. Sim. Né? Vão pegar os particulares, que vão ter dinheiro para pagar a cirurgia. Sim. É caro, o aluguel do robô é caro, porque nós pagamos lá em Macaé, Sim. não é barato. É. Então, isso aí me encanta de ouvir você falar isso aí. O Hospital Evangélico sai na frente novamente. 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 Que maravilha. Então, esses pacientes, Regina, vão ser selecionados junto à instituição, nos ambulatórios Sim. que atendem esses pacientes SUS e que são referências para o hospital. Basicamente, esses pacientes são os oncológicos, né? E essa oferta inicial vai ser exclusivamente para pacientes SUS. E é assim que a gente está selecionando. O segundo ponto é escolher a cirurgia, né? Tipo, Sim. é factível, essa cirurgia é muito complexa, essa cirurgia é menos complexa, vai ter benefício de fazer com o robô? Aí é uma decisão da equipe médica. E depois faz parte o paciente entender o que a gente está fazendo e concordar. E aí é uma decisão São 3 etapas. conjunta com o paciente da concordância que esse procedimento vai ser realizado por essa via. Quantas cirurgias vocês já fizeram? Fizemos 2 no carnaval, no sábado e domingo de carnaval. Carnaval. Exato. E estamos com programação de fazer mais 6 a partir do dia 15 de março. Né? 2 no dia 15, 2 no 16, 2 de 17.
cirurgias de próstata, né? Cirurgias urológicas, são as próximas. Essas cirurgias todas serão feitas por você ou tem uma equipe maior? Isso, tem uma equipe grande, né? Sim. No total temos 10 cirurgiões envolvidos no programa de treinamento. Mas né? você é o chefe. Eu sou o coordenador do programa. Chefe. Exato. Chefe. Mas vão ter os urologistas envolvidos, são o Dr. Guilherme Abib, filho do falecido Antônio Jorge Abib, e o Dr. Marcos Cadum. Foi Guilherme quem encaminhou, o doutor Guilherme quem encaminhou meu marido para Macaé. Vai estar iniciando agora, Mariane, essa Ele vai fazer parte da equipe? Ele é que beleza. o cirurgião responsável. Ele é excelente médico. Exato. Olha que coisa boa. Vão iniciar no dia 15 de março, né? Então, e na sequência a gente tem programação de cirurgias ginecológicas ainda em março, cirurgias torácicas e eu provavelmente devo operar novamente no começo de abril. Vocês têm um planejamento anual? Temos. Quantas, assim, uma expectativa de quantas cirurgias podem ser realizadas até dezembro, por exemplo? Então, até dezembro a gente espera completar essas 50, 60 cirurgias, até dezembro. Sim. Né? A partir do ano que vem, a expectativa do hospital, junto com a empresa, é estar fazendo uma média de 10 a 15 cirurgias robóticas mês. Nossa! Entre todas essas áreas que a gente conversou. Então, assim, é uma expectativa audaciosa. Tem que reconhecer o Wagner Medeiros nessa participação, né, que é o superintendente. Nossa, ele é excelente. E ele até deixou essa meta durante a negociação junto com a empresa maior do que esse número, mas a gente começou com uma média para ser factível. Então, a empresa continua ligada a vocês porque dá manutenção, assistência. Sim. A assistência da empresa é fenomenal, Marilene. Eles estão sempre presentes. Eu chego a falar 2, 3 vezes com um assistente que fica alocado em Cachoeiro. Inclusive agora, no final do mês, ele vem para essas cirurgias com o Dr. Guilherme. Então, assim, a assistência é espetacular, né? Então, e eles vêm, né? A gente não precisa ir até eles. Eles vêm com a equipe de enfermagem, com a equipe médica. O Guilherme e o Marcos Cadum tiveram há 10 dias atrás lá em Balneário Camboriú, né, a convite da empresa e também dos cirurgiões que vêm auxiliar para poder vivenciar essa experiência lá também, antes deles começarem a fazer aqui. Que beleza. Para a gente finalizar, que o pessoal da técnica já está lá me olhando de cara feia, doutor. Doutor, o que você acha da tecnologia aliada à medicina com foco na humanidade? Né, Marilene? É isso, né? Às vezes, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente fala assim, ou quando a gente ouve assim, aquele hospital, aquela cirurgia foi altamente tecnológica, a impressão que me dá é que o ser humano que está sendo ali operado, ele está completamente isolado, sozinho, desprotegido. Eu tenho essa impressão. Regina, eu não tenho essa impressão. O médico que operou o Ronaldo com o robô, ele deu maior assistência, Regina. Antes, depois, acompanhando no quarto. Que coisa maravilhosa. Mas antes de você ter essa experiência, isso não passava pela sua cabeça? Não, porque eu nem imaginava, né? Eu nunca tinha pensado em cirurgia robótica. Foi o doutor que encaminhou, né? Porque sabia que o Ronaldo não podia fazer a cirurgia, ia correr risco. Encaminhou. Nós chegamos lá, logo tivemos contato com o médico, ele esteve junto com a gente o tempo todo. Isso até bom, Marilene? Foi bom demais. Mas eu fico imaginando assim, o robô é uma coisa tão fria. Como é que fica aquele paciente? Na hora que o paciente acorda, não é o robô que tá, quem vai estar lá, é ele. É isso que eu quero que responda. É isso aí. Deu tchau, tchau. Saiu da anestesia, é ele que vai estar lá junto. Então, eu acho... Para você, a tecnologia está a serviço do homem? Sim, faz a medicina evoluir? Sim. E como fica o paciente? Então, Regina, eu vou até utilizar aquele exemplo que a gente estava conversando antes de entrar. Sim. A tecnologia por si só parece meio fria, né? Ela é distante, né? Ela não tem muito sentimento. Sim, então, assim, por isso que eu acho que você eventualmente tem essa impressão. Mas aí, quando entra o médico, na participação, que é o ser humano, que é o calor, aí tem a desmistificação junto com a Marilene, que não é bem assim. E a cirurgia, a tecnologia na medicina, pensa num carro que está indo fazer uma viagem, né? A viagem é o procedimento cirúrgico, é a cirurgia. O carro vai ser como eu vou fazer essa cirurgia.
e os passageiros são a equipe que estão envolvidas aí na realização dessa viagem. Se eu tenho um carro muito tecnológico, né, se eu tenho um carro mais tecnológico que a gente possa ter, essa viagem tende a ser mais segura, tende a ser mais confortável, tende a ser melhor para todos os integrantes, inclusive para quem está fazendo a viagem. Então esse é o objetivo da tecnologia, levar conforto, precisão, segurança para esse paciente. E isso não impede, né, e muito pelo contrário, aproxima mais os viajantes, os cirurgiões, os auxiliares estão dentro dessa viagem, estão dentro desse carro. Sim. Por isso que a gente não tem essa perspectiva da falta desse calor humano. Não. Que bom. Ai, que bom, adorei. Você adorou também? Então tá na hora de dar sua curtida, seu like, se inscreva no canal. Nós estamos chegando a 10 mil visualizações. E aí você pode fazer a sua parte. Viu quanta informação boa? Essas informações, elas podem chegar ao maior número de pessoas, pessoas que necessitam dessa cirurgia. Então, meu bem, manda para todo mundo. Vai lá, não compartilhe, se inscreva no canal, é o que a gente pede. E agradece a sua presença. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês, meninas. Tadinho, será que ele ficou espantado com as nossas perguntas? Mas é a pergunta que todo mundo quer fazer. Isso, Doutor, de jeito nenhum. brigadíssimo, tá? Nada. Até o próximo Entre Elas.